Olá pessoal, tudo bom? Voltamos então aqui aos nossos estudos sobre a hipótese mimética, posteriormente chamada teoria mimética, elaborada pelo pensador francês René Girard. Bom, até agora a gente passeou um pouco, né? Fez um aquecimento aí pela teoria mimética, mas existe uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara, que ela pode parecer um pouco polêmica, ela pode parecer que ela é uma apologia aí ao cristianismo, né? Mas então eu vou tentar falar disso da forma mais teórica e imparcial que eu puder, que é o seguinte, né? O que seria o centro da teoria mimética? Então, quando a gente começa a estudar a teoria mimética, um assunto que ele fica muito marcado dentro dessa teoria é a questão da vítima, ou seja, é a questão do bode expiatório, ou seja, é aquele movimento, né, e que acontece socialmente. Tanto o Girard percebeu que isso pode acontecer, né, tanto dentro de grupos, dentro de duplas, né, de duas pessoas, dentro de grupos pequenos, dentro de grupos maiores. E aí ele foi estudar na violência sagrada, ele foi estudar como é que isso poderia ter dentro das sociedades arcaicas, ainda sem estado formalizado, né, que é essa reunião de uma multidão, de duas pessoas ou mais, né, até de uma multidão violenta contra uma pessoa que não poderia ser aí a real responsável por aquela crise, né, ou não a única responsável, né. Por isso a gente tem a questão do bode expiatório, ou seja, seria uma pessoa que ela recebe, né, essas violências que não estão aí elaboradas, que não estão dirigidas ou compreendidas, né, ela recebe essas violências. Então são aquelas pessoas que, por exemplo, um aluno novo, um aluno estrangeiro que tem sotaque, e aí ele é muito hostilizado dentro do grupo, né, por exemplo. Ou como eu já dei o exemplo, né, o aluno novo, ou o aluno de outro estado, ou o aluno que tira só nota 10, por exemplo, então que ele teria uma habilidade, né, aparentemente a mais do que o grupo, ele também vira ali um alvo de exclusão, né, um alvo para violência e tudo isso. E isso, quando a gente vai estudar, é claro que isso tem muitos desdobramentos, né? E isso traz muitas reflexões, e aí a gente começa a enxergar como é que isso se deu na nossa vida. Então a gente começa a enxergar momentos em que a gente sofreu ali exclusões, violências, né, hostilidade por parte de grupos. E é sempre bom a gente marcar que muitas vezes a gente não se identifica com as pessoas que estão efetivamente produzindo aquela violência, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês, né, que ao mesmo tempo que eu passei na escola, né, em uma das escolas que eu estudei, que eu sofri uma hostilidade por eu estudar bastante, né, ser muito dedicada e acabar tirando notas altas, eu sofri ali uma hostilidade, uma exclusão, né, social. Não foi tão horrível, né, não foi nada que também não me fizesse, não chegou a ser um grande trauma, mas assim, teve seus maus momentos, mas como eu reconheci, eu também fui aquela pessoa que tinha raiva da estudante que só tirava 10. Né? Na nossa sala, a gente tinha uma estudante que só tirava notas 10 e eu lembro que eu sentia inveja, né, raiva dessa pessoa. E aí, anos depois, a gente vai revendo, né, esses momentos, essas experiências que a gente teve. A questão que foi também, eu tô retomando aqui tudo que eu já falei, né, mas eu sempre vou fazer isso, gente, porque essa é uma teoria que por si ela é edificada de uma forma que a gente acaba fazendo essas idas e vindas, né? A gente precisa, para entender uma teoria que se edifica em 3 momentos, né? A gente precisa fazer essas retomadas. Então, não se irritem, por favor, tenham um pouco de paciência comigo, porque como o raciocínio ele é muito profundo, né? Ele aparentemente tem vários desdobramentos, eu vou acabar retomando aí os assuntos, né? Então,
muitas vezes, né, como eu contei numa conversa que eu tive com o James Ellison, né, ele me alertou como teólogo e uma pessoa profundamente experiente e conhecedora da teoria mimética, ele me alertou, olha, cuidado para você não ficar se identificando só como vítima e não entender que você também faz parte, muitas vezes, dessa multidão violenta que condena as pessoas, né? E aí ele veio com um comentário muito instigante, né, muito interessante, que é, olha, Cristo já morreu. E já foi o grande mártir por excelência, né? Então nós nunca chegaremos, né, à evolução que ele teve, né, digamos assim. Então nós somos ali mortais, tentando perceber como é que a gente se engaja em comportamentos violentos, né? Até aí, tudo bem, mas na verdade o centro, né? Então o que eu queria frisar bastante é que da mesma forma, por exemplo, que eu não posso dar um curso falando sobre frutas, sem que vocês experimentem as frutas, né? Eu estava conversando com um amigo, ele me deu esse exemplo para eu poder falar, né? Não adianta só eu explicar teoricamente o que é uma maçã, você tem que comer a maçã, né? Se você te fizer, por exemplo, um curso de natação, não pode ser teórico, uma hora você tem que nadar, né? Dar suas braçadas para ver ali como é que você está flutuando ou tá afundando e tudo isso. Então, da mesma forma, não dá para a gente estudar essa teoria sem a gente fazer um exame consciencial, né? E aí que tá o pulo do gato, né? Ou seja, aí que é quando a gente começa a se relacionar verdadeiramente com esses assuntos, né? Observando como é que na nossa vida a gente sofreu violência, mas também foi a pessoa que instigou ou que compactuou com a violência. É só assim que a gente vai entender melhor como é que essa questão funciona. E aí, aí a gente retorna para o meu livro preferido, que é o Mentira Romântica, a Verdade Romanesca, que é o primeiro livro do Girard, né, publicado em 1961, que é quando ele vai mostrar, através do estudo literário, como é que diversos escritores modernos e de diversas épocas, né, da história da literatura, chegaram aos mesmos insights que ele chegou, né? Então, ele não inventou o desejo mimético, né? Como está explicado aqui nesse livro, o desejo mimético ele vem de uma corrente e vários teóricos, né, vários pensadores, filósofos, eles foram identificando esse mecanismo violento que a gente tem, né? Que a gente no qual a gente se engaja, né? Então, cada escritor foi percebendo a violência humana e as suas dinâmicas de uma forma diferente e traduzindo esses mecanismos através de suas obras. E aí ele faz essa distinção que eu já expliquei entre escritores românticos, não na acepção do romantismo como movimento, né? Mas na acepção de romântico no sentido assim, eles estão esquecendo o mediador, o modelo, né? Eles estão esquecendo que o desejo é mimético. Então, que a gente deseja a partir de pessoas que a gente elege como modelos e a gente acaba achando que o nosso desejo é muito original, muito autossuficiente, mas na verdade existe aí a participação de um modelo / mediador que nos sugere objetos de desejo, que são essas pessoas que são modelos pra gente e que a gente acaba observando, achando que são muito inteligentes, que são muito brilhantes e que o que elas escolherem é eventualmente a melhor escolha, né? Então, por isso que eu trouxe aquela história do exemplo tão brilhante do James Ellison, né? Que dois amigos entram numa loja, um gosta de uma jaqueta de aviador e o outro imediatamente gosta daquela mesma jaqueta. Por que se tinham 350 jaquetas de opção, por que o amigo escolhe gostar e preferir justamente o objeto que o seu modelo também elegeu como o melhor? Né? Então é essa percepção de que eles começam a disputar o mesmo objeto, né? E até colocar a amizade deles em risco por esse caráter mimético do desejo, né? Por a gente se espelhar nas pessoas e achar que as coisas que elas escolhem são necessariamente as melhores, né? Então é todo um momento um movimento que a gente faz interno, né? De percepção dessas dinâmicas. Mas e aí que tá, né? O pulo do gato seria o quê? Na verdade, isso tá dentro de nós. Então,
Aqui na introdução, né, do Mentira Romântica e Verdade Romanesca, o João César de Castro Rocha coloca um termo assim, né? A zona sombria da mediação, né? Uma zona sombria da mediação. Eu não tenho certeza se ele inventou esse termo, depois eu tenho que confirmar com ele, ou se foi uma coisa que o próprio Girard colocou como zona sombria, né? Mas isso está na página 19, né? Ele fala assim, ó, contudo, né? Estou na introdução do Mentira Romântica, né? E nas palavras do professor Dr. João César de Castro Rocha. Contudo, através da leitura dos romances estudados nesse livro, Girard identificou uma zona sombria no processo mimético. Então, o que é essa zona sombria, né? Aí ele fala, olha, voltemos à situação anterior. Se adoto o X como meu modelo, então também passarei a desejar os objetos por ele desejados. Os autores dedicados à análise da verdade romanesca exploram essa dimensão, sobretudo no campo das relações amorosas. Então, são escritores que perceberam que dois amigos acabam disputando o afeto da mesma mulher, né? E esse seria o objeto de disputa, o afeto da mesma pessoa, né? Então, aqui o triângulo mimético assume a máscara bem conhecida do triângulo amoroso. O conflito parece inevitável, pois se eu desejo a mesma pessoa que meu modelo, a rivalidade somente tende a crescer e paulatinamente substituirá o caráter neutro, entre aspas, atribuído à imitação. O desejo mimético, pelo contrário, esclarece que buscarei apropriar-me do objeto desejado por meu modelo. Desse modo, a mediação, ou seja, a relação, né, entre sujeito e modelo, pode transformar-se em confronto aberto. E aí a gente passa para a explicação lá que ele vai dar, que eu já expliquei, da mediação interna e externa. Mas o que é importante aqui? É o autoexame, é o exame consciencial, você sendo cristão ou não. Existe um exame consciencial, ou seja, você precisa perceber como é que dentro do interior, do seu calabouço psíquico, essa violência está acontecendo. E aí, eu me lembro, né? Eu vou dar um exemplo meu. Dá um pouco de vergonha, né? Às vezes a gente ficar falando desses podres pessoais, né? Claro que dá vergonha, mas sem passar por isso, a gente não entende, né? A gente precisa se apropriar da teoria pensando em como é que a gente é violento, né? Então eu lembro de uma época, né? E isso ficou muito marcado porque eu estava estudando. Eu estava fazendo doutorado, né? Quando eu fiz um doutorado estudando a teoria mimética. Então, quando eu estava no doutorado, eu lembrei de uma semana específica do mestrado, em que eu estava querendo muito, eu tinha escrito um pedaço da minha pesquisa, né? E eu estava querendo muito que a minha orientadora da época devolvesse, né? Fizesse a devolutiva, me enviasse o texto corrigido, né? Eu estava muito ansiosa com isso. E aí eu fui percebendo o meu movimento de colocar e tirar essa professora de um pedestal, porque afinal ela era meu modelo, né? Até hoje eu admiro ela profundamente. Então eu fui percebendo como é que era a minha ansiedade. Na segunda-feira eu pensei, enviei o texto. Na terça ela ainda não enviou de volta. Lógico, a mulher tinha um monte de coisa para fazer, né? Eu não sou o centro da vida dela. Mas o sujeito, quando ele começa numa veneração doentia pelo seu modelo, ele quer toda hora ser correspondido. A gente quer que a pessoa responda às nossas mensagens na hora que a gente quer. E o que acontece, né? Quando a gente precisa esperar, o calabouço psíquico, ele vai se tornando mais sombrio, né? Então, na segunda-feira, por exemplo, eu falava, tá bom, ela ainda não devolveu, né? Na terça, eu já comecei a pensar assim, não, tudo bem, né? Ela tem muita coisa para fazer. Na quarta-feira, eu já pensei, eu não sei se ela me prioriza muito também. Ela tem outros alunos. Aí, na quinta-feira, eu já comecei a pensar, ela não tá nem aí pra mim. E na sexta, aquilo já virou ódio, né? Assim, claro, exagerando, né, gente? Eu nunca odiei essa mulher, eu sempre gostei dela, mas assim, é esse movimento. Então vamos supor, né, que aqui vamos usar os bonequinhos só para ficar mais fácil, né? Então vamos supor, eu era essa aluna aqui, esperando uma devolutiva da minha pesquisa pela minha orientadora, né, que ela é até maior, né, que eu, superior, aqui ó, sujeito, modelo. Aí eu vou colocando ela no pedestal. E aí, conforme meus movimentos e as expectativas são frustradas, porque ela só entregou isso no sábado, eu vou tirando ela do pedestal e inferiorizando ela dentro do meu movimento psíquico, falando, ela não liga pra mim, ela só pensa nela, entende? E isso é totalmente delirante,
né? Aí, quando ela entregou a correção, que estava muito bem feita, ela inclusive corrigia até erros ortográficos e erros gramaticais meus, e eu vi como ela era atenciosa, né? Como ela conseguia cobrir toda aquela correção, fazer uma correção incrível, excelente do meu trabalho. Aí eu, pum, já subi ela de novo no pedestal. Então, na hora que o modelo corresponde à minha expectativa, pum, ele volta pro pedestal. Aí se ele não corresponde, ele vai descendo do pedestal, entendeu? Então é esses movimentos que a gente precisa perceber. Então, por exemplo, se fossem duas amigas, né? Vamos dizer que elas são as duas amigas professoras, então que elas estão ali no mesmo status social, né? Aí essa daqui, né, ela liga, por exemplo, para falar, liga para essa, né? Fala: "Ai, vamos marcar de tomar um café?" Aí essa aqui não responde, por qualquer motivo que seja, né? Ela tá trabalhando, tá ocupada, tá na vida dela, não viu, sei lá. E aí, essa aqui começa a subir, né? A subir no pedestal. Ah, eu gosto tanto da fulana, quero convidar ela. Aí, conforme ela não vai tendo a resposta, a fulana também, ela não é tão bom caráter assim. Ela não me dá atenção. Ela tá fazendo um monte de coisa e não tá nem aí. O que custa responder uma mensagem? Ela não tem consideração por mim. Eu sempre soube que ela não prestava, entendeu? Então, olha aqui, a pessoa não fez nada a não ser não corresponder a uma expectativa sua e você sobe ela no pedestal e depois você desce. Por quê? Por causa desses movimentos violentos que a gente faz. Então, nessa teoria, é muito importante que a gente perceba como a gente projeta coisas nos outros, que são conteúdos nossos, de nossas expectativas, né? Isso é óbvio para quem faz psicologia ou é psicólogo, terapeuta, mas não, às vezes não é tão óbvio da gente perceber e fazer esse autoexame, né? E um dos livros mais expressivos dessa consciência de como a gente coloca os nossos modelos acima de nós e depois vai tirando eles do pedestal e vai colocando eles inferiormente, né, no nível inferior a nós. O livro que tem essa consciência, que apresenta essa consciência de forma brilhante, é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Então, no próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou comentar sobre esse livro. Espero que esteja ficando claro para vocês essa necessidade de observar como a gente coloca as pessoas acima de nós e abaixo de nós, coloca as pessoas no pedestal e coloca essas pessoas abaixo de nós como se elas fossem moralmente inferiores, e como esse é um movimento ruim, né, entre aspas, maligno, né? Porque o que é o evangelho? É você amar amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, nem idealizar a pessoa e colocá-la no pedestal e nem colocar ela inferior moralmente a gente. Pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se quiser, se fizer sentido para vocês. E vamos aí, estudando pouco a pouco, né? E se aprofundando aí nessa teoria, nessas reflexões que são fantásticas. Então, até breve e até a próxima.